Boa tarde a todos. É uma alegria a gente poder estar junto novamente. Hoje, 4 de agosto de 2018, e nós aqui. É uma alegria continuada de podermos estudar juntos as coisas de Jesus. Não que eu não goste de outros tipos de estudo, gosto de todas as faces da doutrina. Mas quando fala de Jesus, eu gosto mais, sabe? Eu gosto mais, porque de todas as perguntas e respostas, como nós vamos ver aqui hoje, que os apóstolos fizeram para ele, a resposta dele é também nossa, é também para nós. E a gente se sente assim, não só esclarecido, mas a gente se sente confortado, né? Acolhido, que é uma palavra que eu acho muito importante em relação a Jesus. Ele acolhe. É como se a gente, nas dificuldades da vida, no esforço continuado em permanecer firme, em seguir em frente, é como se ele abrisse os braços e a gente pudesse chegar ao seu peito, e pode. E ele nos acolhesse. É esse o significado desta obra no roteiro de Jesus. Como ele dividiu em várias fases da vida de Jesus, dos escritos de Humberto de Campos, o irmão X, ainda nós estamos naquela fase de conversar com os apóstolos, de harmonizar aqueles que iam ajudá-lo, aqueles primeiros que iam ajudá-lo. Depois os 12 se transformaram em 70 e ali 500 e foram, né, multiplicando nessa forma. Mas envolvidos no amor a Jesus, nas bênçãos de Eurípides, que está aqui à frente nesta casa, de todos os bons espíritos que nos protegem e acompanham, nós iniciamos a reunião desta tarde na certeza de que, se revivermos as perguntas e indagações, mas principalmente as respostas de Jesus, ela nos ajudará a resolver alguns dos problemas que nós estamos passando no momento. Amado Mestre, nosso irmão maior, se conosco nesse momento. Que assim seja. O tema de hoje é na escritura do Evangelho. Todos nós sabemos que uma escritura, como nós conhecemos aqui, a palavra no sentido de hoje, é você firmar, né, um acordo perante a lei. Mas a escritura aqui se trata realmente do que está escrito no Evangelho. E não uma escritura como essa que nós temos aqui. Se você pensar na escritura com letra pequena, com letra minúscula, a escritura é um acordo entre partes, né? Mas escritura com E maiúsculo fala da Bíblia. Como aqui está com E minúsculo, então nós vamos entender a escritura, porque o Evangelho é uma parte da Bíblia. Então nós vamos ver a escritura do Evangelho. O que na verdade foi o acordo fechado, firmado entre Jesus e nós. Porque a gente pode pensar assim, mas ele ensinou lá, naquela época, os seus apóstolos, os seus seguidores, mas os seguidores foram ensinando outros e outros e outros, e através do milagre da reencarnação, nós fomos aprendendo várias vezes conforme a maturidade que nós tínhamos então. Hoje nós somos considerados pela espiritualidade, nós somos adultos. Hoje já não vai mais precisar da gente fazer um teatro aqui, alguma coisa na frente, para que a gente entenda o significado. A gente falando, temos já capacidade de acessar os nossos arquivos mentais e lá baixar para a nossa consciência e conseguir fazer com que tenha uma nova significação. Começa dizendo assim, que quando Jesus recomendou
a pregação da Boa Nova em diversos rumos, o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram perguntas de todos os lados dos apóstolos. Gostaria que vocês prestassem atenção que tem apóstolos que vão perguntar conforme sua ótica. E cada um de nós vai se afinizar com um apóstolo. Ou vamos pensar assim, o meu problema é esse. Vamos ver a resposta de Jesus. E a gente adapta para o nosso problema. Mestre, perguntou Filipe, se os maus nos impedirem os passos, que faremos? Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva? Vamos dar uma tradução, uma traduzida aqui. O Filipe perguntou, nós perguntaríamos assim, mas Senhor, se os maus estão impedindo nossos passos, estão nos incomodando, estão nos perturbando, cabe para nós entrar com recurso à autoridade punitiva? É mais ou menos isso, né? Resposta de Jesus. Nossa missão destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz. Ainda que semelhante transformação nos custe o sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Às vezes nós estamos, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, nós estamos cobertos de razão. A razão está conosco. Mas daí a gente pensa assim, vou retaliar? Vou processar? A resposta de Jesus volta à nossa mente. Nossa missão é converter maldade em bondade, sombra em luz, ainda que essa atitude nos cause sacrifício. Quando eu vi essa página nessa semana, aconteceu alguma coisa na minha vida particular em que eu disse, nossa, mas foi acordada uma coisa e essa pessoa fez outra. Aí eu já tinha lido, pensei, Jesus, falo com essa pessoa e mostro para ela o erro que ela cometeu e que nisso ela poderia ter me prejudicado? Veio a resposta em 1 segundo. Não. Esqueça. Mas eu não esqueci. Digo, quem sabe lá Jesus não entendeu direito, né? Eu vou perguntar de novo. Aí eu já tinha lido, disse, Senhor, mas eu estou com a razão, não vou fazer nada. Eu só quero dizer que essa pessoa não cumpriu com o que ela prometeu. Eu disse para esquecer. Fiquei pensando. Depois de uma certa idade, a gente começa a esquecer coisas recentes. Por que a gente não esquece o que é ruim? Esquece nome de remédio, esquece nome da pessoa, telefone da pessoa. Mas não esquece certas coisas. Então é sinal que a nossa memória está boa. Ela está fazendo uma seleção do que nos convém e do que nos não convém. Aí eu resolvi esquecer mesmo. Sabe? Mas Tomé que estava lá, Tomé vocês conhecem, né? Tem gente que até hoje diz assim, mas eu sou como Tomé. Eu quero ver para crer. Eu digo, olha, perigoso falar isso. As paredes têm olhos, as portas têm ouvidos. Eu quero ver para crer. Negócio aí. Jesus disse para Tomé,
Você creu? Você acreditou agora porque você viu as chagas nas minhas mãos? Felizes aqueles que não viram e acreditaram. Confiar numa pessoa não preciso ver. Se ela diz que é assim, é assim. Eu não preciso ver. Quem precisa ver, nem que você mostre. Ele diz, não acredito. Sabe? Mais fácil, né? Então esse mesmo Tomé, ele disse assim, e se nós formos atacados por criminosos? Nós que estamos vivendo esse momento aqui, a gente nem sabe o que é criminoso, essas coisas, a gente não sabe nada disso, né? A gente vive num paraíso maravilhoso, mas a gente está vivendo esta situação hoje. Aqui nesse país que a gente continua dizendo que é um país de paz. Mas as estatísticas mostram que países que estão em guerra matam menos do que nós. 100 homicídios por mês num estado é criminoso. É muito criminoso por habitante. Mas Tomé fez essa pergunta. Senhor, e se criminosos? Porque cada vez que a gente passa, a gente vê as casas se tornando verdadeiras prisões, cheias de material cortante, isso e aquilo, e os criminosos andando na rua, faceiros, passeando para cima e para baixo. A gente pode pensar, tem alguma coisa errada nisso? Ou pensar assim, será que não tem criminoso preso, que sou eu, que já fui descoberto, e criminoso que não foi descoberto andando na rua? Porque quando Emmanuel perguntou quando Chico Xavier perguntou para Emmanuel, quem é o criminoso? Quem é o malfeitor? Ele disse, aquele de nós que foi descoberto. Fechou. Então tem o criminoso com medo de um lado e o criminoso destemido do outro. E um vai ensinando o outro, até a hora que a gente sair daquele conforto. Inclusive tem os 5 minutos diários que a Raquel tem feito para nós, onde é abordado esse tema. Questão, Livro dos Espíritos 932. Por que parece que sempre os maus conseguem as coisas e os bons não? Porque os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles terão a ousadia e a força do mal, colocando o bem, mas o bonzinho não quer se incomodar. Então ele prefere botar quilos de aço, material cortante, choques e tudo mais, para poder ver sua televisão em paz. Não tem alguma coisa errada nisso? Nós não temos que modificar as coisas. Se a nossa sociedade, como um conjunto, se preocupasse mais que nenhuma criança ficasse sem alimentação correta, que todas as crianças tivessem escola, independente de dizer que essa criança é especial ou não, ela tem que ser acolhida. Não tem tanta gente sem emprego? Vai trabalhar numa escola. Vai ajudar aquela criança com dificuldade. Todas as crianças acolhidas, todos os profissionais que já se aposentaram, se colocando nas escolas para ensinar um ofício. Não sairia uma leva de pessoas com possibilidades melhores? Nós temos que começar a pensar. Nós temos responsabilidade. O que uma pessoa que foi sofrida desde o berço vai se transformar vendo a nossa folga? Ele vai dizer, o que eu tenho de menos do que ele? Eu também sou um filho de Deus, não tenho oportunidades. Então Jesus respondeu assim para o Tomé: o nosso ministério, mesmo assim, se tiver problema com o criminoso, for atacado por um criminoso, o nosso ministério é de redenção.
perdoando e amando sempre. Persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Cabe então, eu que sou cristão, nós podemos nos perguntar, cada um, eu estar votando por pena de morte? Num país que diz que é o maior país cristão do mundo? Cabe eu estar votando para o aborto? Madre Teresa de Calcutá conversou uma vez com Chico Xavier. E Chico Xavier, junto com Madre de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, escutou a seguinte advertência: o Brasil tem uma proteção especial. Ai dos brasileiros se votarem a favor de penas de morte. O aborto é uma pena de morte. Eles perderão essa proteção e coisas que eles só viam falar longe, eles vão sentir na sua casa. Ai de nós. Quem teve um tempinho, porque hoje em dia se a gente não ouve, na hora a gente pode acessar pela internet, vai lá na busca. Na manhã de ontem foi colocado pela CBN mais de 1h30 daqueles que defendem o aborto e dos que dizem não. Tinham mulheres lá. Só que me tocou quando uma dessas mulheres pediu a palavra e disse: eu fiz um aborto. Eu fui violentada. E naquele desespero do trauma que eu passei, aos 2 meses de gestação, eu abortei. Ela disse: maldito dia em que eu tomei essa decisão por não ter um apoio, nem de sociedade, nem familiar, nem nada. Nem estrutura, porque era muito jovem. Eu passei a sonhar com aquele bebê. E eu sabia que o meu bebê era uma menina. Não sei porquê. Eu embalava aquela criança, mas a criança estava muito ferida. E a criança dizia: por que, mamãe? Ela disse: depois disso, eu tive mais uma filha. Então eu digo para todo mundo que eu tenho 2 filhas. Uma que eu tive, mas através de mim mesmo não tenho mais, e essa outra que eu tenho. Mas eu vou lutar até o último dia para que as pessoas que sofrerem violência, as jovens que tiverem problemas, que elas tenham um apoio da sociedade, que não precisem partir para o assassinato. Porque o trauma não sai da cabeça da gente depois. Quantas mulheres se suicidam? Às vezes por causa de ter aquela dificuldade a voltar eternamente da sua mente. Quantas? Ela disse: e aquelas mães que são negras e pobres, elas não matam os seus filhos. Elas saem na rua, pedem até esmola, mas elas não matam os seus filhos. Então não é questão de ela dizer: não, eu posso. Ela sabe que não pode, mas ela não tira a oportunidade da vida. E daí a gente pôde ver assim, um monte de pseudocientistas usando de pseudociências para dizer que não, porque até tal tempo aquilo não é vida que dá para fazer. Escuta, nós já aprendemos que Deus plantou tudo em semente.
Então eu vou dizer, eu não quero mais saber de árvores. Todas as mudas e sementes eu vou aniquilar e eu transformo meu lugar num deserto. Tudo é semente. Nós que somos espíritas, sabemos um pouco mais do que quem é cristão e não é espírita. Nós temos cientistas importantes a nos dizer, a partir da hora em que uniu o óvulo e o espermatozoide, ali fixou-se o espírito, se ligou com fios a cada molécula do corpo, que vai se desligar somente após a morte. Esse é um direito inalienável da vida. Mas às vezes a gente não ouve, não vê, não quer escutar, não quer saber. Tem que saber, porque daqui a pouquinho a gente está votando. Será que nós queremos essas pessoas a fazer leis, a comandar nosso país? Nós precisamos saber quem que fala isso, quem tem um pensamento assim, quem tem um pensamento assado. Mas me comoveu aquela mulher. E eu disse, a gente tem que divulgar isso. A lei, os 10 mandamentos, que vieram antes de Jesus, e ele veio para explicá-los, vivê-los, ela diz, não matarás. Ponto final. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela diz, todos têm direito à vida. Não diz desde que momento. Tem direito à vida sim. Os bonitos saudáveis de uma idade até tal idade. O resto a gente mata tudo. Não é assim. Em cada idade, em cada momento, nós aprendemos algumas coisas. E quando nós voltamos a essa vida, é o processo, o espírito precisa, com o corpo físico, em embrião, reviver toda a sua progressão como espírito humano. Para daí ele se formar uma pessoa. Nós precisamos recordar o Evangelho nas coisas importantes da nossa vida de relação. Não só familiar, mas também social. Nós temos que cuidar e amar um país maravilhoso que temos. Tão maravilhoso que Jesus pediu a Ismael, como está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que se limpassem todos os umbrais da terra e colocassem no Brasil, porque seria a última chance para que ele voltasse para cá, porque aqui seria o hospital dos espíritos doentes. Então, isso aí mostra para nós que por que nós estamos vivendo essa situação é um momento de transição. Nós não temos que ter medo de perder este corpo. Esse corpo é uma vestimenta. Ninguém pode matar nosso espírito. Se nós morrermos antes da hora, imediatamente é proporcionado outro corpo para que a gente volte à vida. Vocês já pensaram se nós como pessoas estivéssemos, ali cumprindo com o nosso currículo escolar e quando chegou o dia da prova, a gente ficou sem uniforme. Poxa, roubaram o nosso uniforme, estava na corda lá, lavando, bonitinho. Aí eu chego lá, o portão se fecha. Da universidade e diz, você não pode entrar. Mas só um minutinho, eu vou comprar um outro uniforme, eu volto aqui. Eu tenho que concluir minhas provas. Não. É assim na vida? Não é. Por que nós queremos fazer leis absurdas? É indiferença. Sabe? A gente às vezes diz, sou tímido. Não, é indiferente. É preguiçoso. E a gente joga tudo na conta da timidez. Mas tímido, quando se levanta, fala cada coisa. Então não era timidez. Era falta de oportunidade. Então, depois da pergunta capciosa de Tomé, Jesus disse,
nosso ministério de redenção. Se eles são assassinos, eu não vou ser assassina também. Ah, eles estão assaltando? Pois eu vou comprar uma metralhadora para mim e vou ficar aqui esperando. Então eu sou igual. Eu sou igual. Onde vai terminar isso? Não vai. Se nós estivermos bem envolvidos e fazendo o nosso papel, existe uma proteção extra que nós temos andado com ela o tempo todo sem agradecer. Uma proteção da nossa casa, dos nossos caminhos. Tem que pensar em fazer o bem. Se acontecer alguma coisa, vai acontecer com a matéria que é perecível. Mas comigo não. Eu caio em pé e volto já. Aí o Tiago Menor, que é o filho de Alfeu, a gente sempre se confunde, né? Tem 2, 3 Tiagos. Mas esse aqui é o Tiago Menor, filho de Alfeu. Ele diz assim, e se nós formos interpelados pelos fariseus? Os fariseus eram os donos da lei. Vamos dizer assim, na nossa conversa de hoje, eles eram os donos da verdade. Era aquele que fica vigiando o vizinho e diz assim, ó, o que está fazendo está errado. Não pode não. Ó, mas ele mesmo não cuida da sua casa, não cuida da sua família. Então ele pergunta assim, mas os fariseus amantes da lei, se eles vierem para cima de nós, e eles são depositários de textos sagrados, com que eles justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. Não era qualquer um que podia pegar nos textos sagrados. Eles são arguciosos, e são discutidores. Nós nem conhecemos gente que é discutidor, né? Ó, dou um boi para não entrar na briga, mas para sair também dou a boiada que eu não saio da briga. E discute. Discute por tudo e por nada. Eles dizem ser herdeiro dos profetas. Olha, como agir se o reino, o novo reino, determina a fraternidade isenta da tirania? Nós não vemos muitas organizações religiosas, vírgula, só entre nós, que a vizinhança não escute. Inclusive a espírita, fecha. Inclusive. Que se acham donos dos escritos do Senhor e ali mandam e desmandam porque são eles que sabem. E ali dentro ficam os preconceitos, o orgulho, a vaidade, quando nós aprendemos pelo Evangelho e depois pelos livros espíritas que o Consolador prometido tinha que ser o Evangelho como Jesus pregava. Ele não perguntava, para que time você torce? Que cor que você gosta? Qual é teu partido político? Qual é a tua cor? Qual é a tua opção sexual? Nada. Ele conversava com todos, ele amava a todos. Inclusive para alguns ele dizia, como é o caso nosso, de dizer a algumas pessoas, olha, se você está bem na tua religião, seja ela qual for, fica nela. Não precisa mudar. A doutrina espírita veio mostrar o lado espiritual do Evangelho. Pode continuar. Cada um sabe da sua vida. Nós não podemos, nós principalmente, não cabe preconceito. Mas nós sabemos, abre parênteses de novo, falar baixinho, que em muitas casas espíritas já está acontecendo isso. Fecha. Então, está faltando? Até o Rodrigo me mandou uma música, eu vou trazer. Está faltando Kardec, está faltando Kardec, está faltando Jesus. Lembra? Porque quando a gente começa a falar bobagem que está contra aquilo que está escrito no livro, está na hora de estudar. Mas, mesmo assim, Jesus responde.
e diz para ele: a nós cabe testemunhar as ideias novas. Ele não disse falar. Ele não disse falar, ele disse testemunhar. Já pensou? Se eu digo que tem que perdoar, que tem que fazer, mas eu não faço? Fica difícil, né? Todos nós temos dificuldades e defeitos. Mas a nossa luta tem que ser diária para mudar isso. Então, da mesma forma que eu preciso que gostem de mim apesar dos meus defeitos, eu também tenho que gostar dos outros apesar dos defeitos deles. Porque perfeito não tem ninguém. Tem algumas moças e alguns rapazes que ficam procurando o par perfeito. Eu digo: você quer casar com um anjo? Então você tem que ir para o céu. Danou-se. Porque no céu os anjos não casam nem se dão em casamento. Aqui na terra é ponta com ponta, esmerilhando para ver que fica mais redondinho e a gente sai melhor. Diz que quem é casado, ele avança mais, né? Porque a coisa complica, né? Ele tem que saber ceder, né? Tudo isso. Então eu fico pensando que hoje casa-se 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Será que vai aumentando assim o percentual? Acho que vai, né? Porque com um você tem um atrito assim, o outro atrito diferente, quando você sai redondinho. Bom. Jesus termina dizendo assim: a justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Ele termina isso falando para o Tiago, né? Mas Judas pergunta para ele o seguinte: esse Judas aqui é o Judas Tadeu. Verificando-se ligeira pausa, Tadeu, que é o Judas Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta acrescentou: e se os casuístas nos confundirem? Essa é bonita, né? A palavra casuísta, assim, eu senti assim, é o próprio vernáculo aqui. E a gente sabe mais ou menos o que é casuísmo, né? Mas vamos dizer a definição técnica, né, do dicionário. Casuística é um termo usado para denotar raciocínios morais desviantes construídos para justificar ações que são moralmente duvidosas. Traduzindo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Hã? Aí você tem que fazer isso, moleque, em casa. Daí o filho olha e diz para o pai: mas você não faz. Eu estou falando. Não adianta falar, tem que dar exemplo. Eu achava muita graça, porque uma época tinha 2 meninos que moravam no apartamento da frente, e o apartamento da frente tinha uma sala que era tão especialmente grande que cabia o meu apartamento dentro. Então tinha 2 meninos, de 4 e de 8 anos. O que os meninos faziam? Corriam um atrás do outro o dia inteiro ali, claro. E faziam aquela algazarra, davam risada alta, era coisa. Aí a tia se irritava e ela gritava a plenos pulmões, que era até no outro bairro dava para ouvir: parem de gritar! E os meninos respondiam no mesmo diapasão: já vou! Aí, isso encaixa bem com o que nós estamos aprendendo. Não é por aí que a gente manda uma criança parar de gritar. É falando para ela uma coisa cada vez mais baixa, método montessoriano. Ela não consegue entender e a gente vai falando. Tem uma surpresa maravilhosa. Fique quieto. Um vai fazendo o outro ficar quieto. E você vai falando cada vez mais baixo. Digo, já falei. Mas o que se disse? Estavam fazendo barulho. Tinha uma coisa aí que eu queria dar para vocês, maravilhosa, mas enquanto vocês estiverem fazendo barulho, não vou falar. Não escutou, não escutou. Pronto. Vão atrás da gente. Mas o que você queria falar? É a lógica, não adianta gritar, né? Então, quando ele fala dos casuístas, que é esses que dizem faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ele diz assim: rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana.
O que ele quis dizer aqui? Vem alguém assim com aquele vernáculo todo torcido e sabe, tem gente que consegue falar tanta coisa, não diz nada, mas confunde a cabeça. Fala, 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 fala. Aí o que a gente tem que fazer? Enquanto ele está falando, a gente diz, Senhor, me ajude. Jesus, me ajude. Aí o que ele quis dizer aqui? A intuição vai nos ajudar ao que responder. Você abre a boca e fale. Confie. Você vai ver que você vai falar só o que é para falar. Você vai ficar tão contente com você que você vai pensar que é teu mesmo aquilo. Nossa, mas que ideia luminosa que eu tive naquela hora. Aquela pessoa falou, escrachou comigo, não sabia nem o que ela estava falando. Durante 15 minutos eu fiquei, ah é. Nesses 15 minutos, peça ajuda. Já pensou se você abre e a pessoa falou tudo aquilo e vem a intuição para você dizer apenas isso? Assim seja. E o Cazuza vai ficar confuso. Você está simplesmente concordando, ele dá um choque. Experimenta. Não fica dando risada assim na frente da pessoa que ela vai desconfiar. Daí vem outro e diz, mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Até isso ele previu. E se parecer que não vem nada na minha cabeça naquela hora? Só ficar falando e me enrolando e não vem nada e eu vou ficando nervoso. Calma, ficar nervoso não vem mesmo. Calma. Já viu quando você dá 2 cliques assim na internet? É para dar um clique só ali. Você dá 2 cliques, a página volta lá para o começo. Sabe por que eu aprendi isso? Que é muito triste. Pegando o resultado do exame da Unimed, você clica lá em acessar, não, é demora. Daí você pega e dá mais um. Aí volta na página inicial, você começa tudo de novo. Daí você aprende. Não, calma, tem que se acalmar para poder ver o resultado do exame. Que eles não estão assim tão ruins, mas também não estão tão bons. Então você se acalma. Mesmo assim ele explica. E aqui coloca uma coisa que me chamou muito a atenção, espero que chame a atenção de vocês. Jesus sorridente, porque só ficando sorridente mesmo. Tem uma foto linda que fizeram um desenho, né? Um trabalho bonito de um Jesus sorridente. Era muito, ele sorria. Jamais alguém viu Jesus gargalhar. Ele sorria, é diferente. Ele disse assim, então será necessário purificar o vaso do coração, esperando a caridade de cima. Deu para entender? Vamos explicar melhor. No Evangelho diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você abrir aquela boca cheia de dentes, né, nos dias de hoje fica maravilhoso, trabalho dos dentistas, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quando você abrir aquela bocona assim, falar bastante bobagem, falar palavrão, rogar praga nos outros, a pessoa não está vendo, estou dentro do carro, vou xingar. Vidro tudo fechado, tudo escuro assim, ninguém enxerga, nem você mesmo não se enxerga lá dentro. Porque se enxergasse, veria como você está feio quando você fala palavrão. É horrível. Quando você blasfema, joga praga no outro, você está falando o que você tem no coração. Então Jesus advertiu. Está na hora de limpar o vaso do coração. Você não está conseguindo captar porque ele se comunica conosco através do coração. Se o meu coração está imundo, como é que ele vai falar lá dentro? Então dá uma limpadinha lá, cuidado com o que fala, porque a hora que eu precisar pedir ajuda, se eu estiver atulhado de lixo, eu não vou ouvir ajuda. Porque eu não vou ouvir com os ouvidos do corpo, eu vou ouvir no coração. Como aquela maravilhosa mensagem de Alta de Souza. O coração te esclarece. Aí, nesse ponto, André interferiu. André, que era irmão de Pedro, né? E disse, mestre,
Em nossa pregação, chamaremos indistintamente as pessoas? Vamos chamar todo mundo? Como é que vai ser? E Jesus diz, e isso todos os cristãos deveriam saber, mais ainda os espíritas que têm mais possibilidades, com todos esses livros maravilhosos, de se ficar cada vez mais entendendo o que Jesus falou. Ajudaremos a todos sem exigências, respondeu o Salvador, com significativa inflexão na voz. Aí Pedro, que é bem parecido com a gente, né? Bem terra-terra assim. Pedro disse assim, olha, temos boa vontade, Senhor, mas somos também fracos, pecadores. E se cairmos na estrada? Ninguém nunca pensou nisso, né? Pois é. E se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Também a gente nunca passou por isso, né? A gente deixa se levar para o mal, passa assim um cremezinho aqui, para aquele veneno do que a gente vai falar, que vai escorrer da boca, não queimar muito o queixinho, assim, os lábios, né? Você passa um creminho antes e vá falar mal dos outros. A gente nunca fez isso, então tá bom. Vamos lá. Pedro pergunta por nós, né? Que bom que o Pedro perguntou. Sempre tem aquele aluno bom na sala que diz, professor, não entendi. Eu digo, ai, graças a Deus, não precisa. Ele já perguntou. Jesus olhou para ele e disse, levantar e prosseguir. Esse é o remédio. Caiu? Levante. Fez uma coisa errada? Não faça mais. Não é ficar naquela, ai meu Deus, eu sou um desgraçado, eu sou péssimo, não sei o que. Não. Você fez uma coisa errada. Mas se você já se arrependeu, já sentiu remorso, não faça mais. Você viu que aquilo ali te causou uma coisa ruim. Você podia te falar coisas boas e ter ido dormir contente. Você vai fazer a prece, obrigado por esse dia. Lembra da questão 919, onde Santo Agostinho diz, nós toda noite deveríamos nos perguntar antes de dormir, o que eu fiz hoje de bem e o que eu fiz de mal. Fazer um balanço e corrigir, não é para ficar lá, porque a culpa, quando você começa a se sentir muito culpado e tal, ela é um plug perfeito para as obsessões. Que sempre tem o mal, porque se nós temos 22 bilhões gravitando em torno da Terra, evoluindo, só 7 reencarnados, tem um monte para chegar, que é o nosso lugar, que é a nossa oportunidade, para dizer, você é mal mesmo, você não merece nada, você é isso. Não vamos dar ouvido a isso. Vamos dizer, não vou mais fazer isso. Mas cumpra a palavra, porque eles vêm cobrar. Eles vêm cobrar. No entanto, continuou o pescador, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? A gente quer levantar, né? Tinha aquela música que diz, caiam, todo mundo conhece na minha idade, né? Salvador sabe cantar ali. Que diz que tem que levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso. Todo mundo viu, caiu, todo mundo viu, todos riram, né? Mas ele chorou. Então a música fala exatamente isso. Uma música extremamente inteligente. Caiu, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levante. Daí ele diz, mas se a gente tiver todo desconjuntado, né? Aí Jesus responde para ele, rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido seguindo adiante. É levantar e seguir. Daí João, que foi o apóstolo místico, né? Ele pergunta assim com uma certa precaução, porque ele era vidente também, né? Foi o vidente de Patmos. Ele diz, e se os demônios nos atacarem? Às vezes o maior demônio sou eu mesmo. Que medo que eu tenho dos demônios? Ai, mas quem que pode me fazer mal para mim mais do que eu mesmo? Ninguém. Ninguém.
Aí Jesus diz: atraí-los-emos à glória do trabalho pacífico. Um caso rapidinho para ilustrar essa passagem. Divaldo Franco que conta. Estava participando de uma reunião mediúnica com o Chico e de repente se apresentou, claro, travestido das oleografias católicas, um diabo de rabo, chifre, tudo, não sei porquê, sempre é vermelho e preto, não tinha que fazer isso. Mas apareceu para ele e o Chico levou um susto, né? Ele disse: sabe com quem você está falando? O Chico ficou quieto e ele disse: eu sou o próprio diabo. E para que ele não tivesse dúvida, ele pegou a caneta do bolso dele e fez como se acendeu e tirou uma baforada. Fez um efeito físico. O Chico não se assustou. Ele disse: por favor, senhor diabo, eu estou sofrendo tanto, e o senhor tem tanta força, sabe fazer tanta coisa, quem sabe o senhor me ajude? Ele pediu ajuda para o diabo disse que ficou assim, sem saber o que fazer. Com você não tem jeito mesmo, foi embora. Peça ajuda. Daí pergunta assim o Tiago Maior, né? Que é filho de Zebedeu. E se nos odiarem e perseguirem? Jesus diz: serão amparados por nós no asilo do amor e da oração. Você já imaginou? O pessoal está nos odiando, nos perseguindo. Vem a pleiade de Jesus e nos protege. Qual o problema? Nós temos essa proteção. O espírito é imortal, respondeu Jesus, e ele não falava para corpos que iam morrer. Esse é o nosso erro. Esse foi o erro de Eurípides quando ele quis abandonar a igreja, porque ele não entendia o Sermão da Montanha. Como que podia os aflitos ser consolados? Tudo se ele via o que estava acontecendo e não era o que acontecia. É que ele não tinha entendido a reencarnação. Ele não tinha entendido que Jesus falava a espíritos imortais e não a corpos que vão morrer. Esse é o diferencial. O espírito é imortal, elucidou Jesus calmamente, e a justiça enraiza-se em toda parte. Então o Mateus Levi, homem prático e habituado à estatística, observou prudente: Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções. O saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós? A que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? O mestre meditou longamente e falou: usaremos a palavra, quando for necessário, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino dos céus. Caracteres escritos na extensão do reino dos céus? No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem pessoas que falam e pregam sem ter direito de fazer isso, porque não fazem aquilo que falam. Então, o que ele quis dizer? E ele explica mais para frente. O material precioso da Boa Nova reside em nós mesmos. Onde está escrito a lei de Deus? Responda no Livro dos Espíritos. Na consciência. Então todo mundo tem a lei de Deus na consciência. Não tem como você dizer: mas eu não tenho livro, eu sou pobre, não pude ler todas essas obras, não sei o quê, não tenho um bom dicionário lá em casa. Está tudo escrito aqui e aqui. E para terminar, Jesus disse
O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Os 12 companheiros se olharam, né? Estava dada a aula. E vou deixar uma perguntinha para vocês aqui, não precisa responder agora, vocês podem pesquisar. Tá? 10 apóstolos fizeram perguntas, 2 apóstolos não fizeram. Tem 2 apóstolos aqui que não apareceram. Gostaria que vocês pensassem e depois, se vocês puderem me ajudar, na semana que vem, vocês trazem para mim o nome dos 2 apóstolos. Certo? Tem 2 apóstolos aqui que não se manifestaram. Estavam lá, mas ficaram só escutando. Então, como está tudo aqui no nosso coração, se eu fizer o que é correto, se eu for uma pessoa boa, todos os livros do mundo estão em meu poder. Tem gente que tem uma inteligência vastíssima. É mestre, doutor, PhD, mas faz armas para matar. Ele tem inteligência, mas ainda não conquistou o coração.